Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Guilherme, eu sou integrante do PET Matemática da UFSM. E esse vídeo ele faz parte de um projeto intitulado Pré-Cálculo. E todos esses vídeos que a gente vem elaborando, eles são baseados na nossa apostila, também chamada de Pré-Cálculo. Esse é um projeto desenvolvido juntamente com o PET Física, também da UFSM. E na descrição a gente vai colocar então a nossa apostila de pré-cálculo. E também na descrição vai constar um formulário que seria muito interessante e a gente ficaria muito grato que vocês respondessem para que a gente possa saber a opinião de vocês sobre os nossos vídeos. Certinho? Então, vamos ao vídeo de hoje. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre produtos notáveis. Então, para que servem os produtos notáveis e por que a gente vai usar eles, então? Então, os produtos notáveis, eles são umas expressões algébricas que possuem uma forma geral para a sua resolução, ou seja, dado quaisquer organizações daquele modelo, vai ter um modo único de tu resolver, certo? E por que a gente deve usar? Porque em certas contas que a gente vai acabar fazendo depois na cadeira de cálculo, vão ser muito úteis a gente saber reorganizar aqueles termos de uma maneira diferente. Então, vamos para o primeiro caso. O quadrado da soma de dois termos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o termo A e o termo B e uma soma deles. E essa soma está sendo elevada ao quadrado. Por isso, então, a gente vai chamar de quadrado da soma de dois termos. Mas como é que a gente vai resolver esse caso? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse quadrado, ou seja, a gente vai ter um A mais B que multiplica um A mais B, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a distributiva, ou seja, a gente vai pegar o primeiro elemento do primeiro parênteses e multiplicar por todos os elementos do segundo parênteses. Feito isso, a gente vai pegar o segundo elemento do primeiro parênteses e multiplicar por todos os elementos do segundo parênteses, certo? Então, a gente vai ficar com algo desse tipo aqui. A gente vai, então, ter um A, que vai multiplicar o A mais B, e vai ter o B, que vai multiplicar o A mais B, como foi dito anteriormente, certo? Então, agora, mais uma vez, a gente vai multiplicar termo a termo. Ou seja, a gente vai ter o A, que vai multiplicar o A, no caso, o A ao quadrado, o A, que vai multiplicar o B, que vai resultar em AB. E depois, o B, que vai multiplicar o A, no caso, vai resultar em BA, e depois o B, que multiplica o B, resultando em B ao quadrado. AB é igual a BA. Como os dois estão com um sinal positivo, a gente vai poder somar esses dois termos. Logo, então, a gente vai ficar com o quê? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Certo? Então, esse é o método de resolver o quadrado da soma de dois termos. Agora, o quadrado da diferença de dois termos. Então, o que a gente vai ter? A menos B, e essa diferença está sendo elevada ao quadrado. Para a gente resolver isso, a gente vai seguir do mesmo modo. A gente vai abrir o nosso quadrado, ou seja, a gente vai ficar com A menos B, que multiplica A menos B. E, de novo, a gente vai pegar o primeiro elemento do primeiro parênteses e multiplicar por todos os elementos do segundo parênteses. Depois, o segundo elemento do primeiro parênteses e multiplicar por todos os elementos do segundo parênteses. Ou seja, a gente vai acabar ficando com o quê? O A, que vai multiplicar A menos B, como está aqui, e depois o menos B, que vai multiplicar o A menos o B, bem como está aqui. Atenção para o sinal. Esse sinal, ele vai de acordo com o sinal que está aqui dentro do parênteses, certo? Então, agora, multiplicando termo a termo, a gente vai ter, então, A que multiplica A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Depois, menos B que multiplica A, menos BA. E, por último, menos B que multiplica menos B, mais B ao quadrado, ok? Agora, AB é igual a BA.
Ambos têm o mesmo sinal, então a gente vai poder somá-los. Logo, então, a resposta vai ser o quê? A ao quadrado menos 2 vezes AB, mais B ao quadrado, ok? O terceiro caso, então, o produto da soma pela diferença de dois termos. Como seria isso? No primeiro parênteses, a gente tem A mais B e no segundo parênteses a gente tem A menos B. Ou seja, no primeiro, então, a gente está somando um elemento a outro e no segundo parênteses a gente está subtraindo aquele elemento ao outro elemento, certo? Então, aqui a gente já parte do passo em que a gente vai pegar o primeiro elemento do primeiro parênteses e multiplicar por todos os elementos do segundo parênteses. E depois a gente vai pegar o segundo elemento do primeiro parênteses e multiplicar por todos os elementos do segundo parênteses. Ou seja, a gente vai ter algo desta forma aqui. Então, multiplicando termo a termo, a gente vai ter o quê? A vezes A resulta em A ao quadrado. A vezes menos B resulta em menos AB. Mais B vezes A mais BA. Perceba que esse sinal de mais ele veio diretamente daqui, certo? E por último, então, mais B vezes o menos B, menos B ao quadrado. Menos aqui, pois sinais opostos, a gente tem o sinal de menos, ok? Então, agora, AB é igual a BA. No entanto, eles estão com sinais opostos. Nesse caso, a gente subtrai um do outro. Logo, como a gente vai subtrair uma coisa dela mesma, o resultado será zero. E vai restar, então, apenas o A ao quadrado menos o B ao quadrado. E essa vai ser a resposta geral para quaisquer valores que a gente assumir em um produto da soma pela diferença, quando temos dois termos, certo? Agora, a gente tem o quadrado da soma de três termos. Então, não mais apenas o A e o B, a gente vai ter A mais B mais C. E tudo isso está elevado ao quadrado, ok? Então, como é que a gente vai proceder? A gente vai abrir esse quadrado. Ou seja, a gente vai ter, então, A mais B mais C, que vai multiplicar A mais B mais C. Do mesmo modo como fazíamos anteriormente, a gente vai pegar o primeiro elemento do primeiro parênteses e multiplicar por todos os elementos do segundo parênteses, como está feito aqui embaixo. E fazer a mesma coisa para os outros elementos do primeiro parênteses, ou seja, a gente pega o segundo elemento e multiplica por todos do segundo parênteses e depois o terceiro elemento do primeiro parênteses e multiplica por todos os elementos do segundo parênteses, bem como está exposto aqui embaixo. Agora, então, a gente pode multiplicar termo a termo. O que vai acontecer? A gente vai ter, então, A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. A vezes C, AC. Depois, mais B vezes A, BA. B vezes B, B ao quadrado. B vezes C, BC. C vezes A, CA. E depois C vezes B, CB. Por último, C vezes C, C ao quadrado. Agora, a gente pode tentar juntar os termos que são semelhantes, ou seja, A ao quadrado vai permanecer A ao quadrado, pois não tem nenhum outro termo onde tenha o A ao quadrado sozinho. Então, teremos apenas A ao quadrado. A mesma coisa vai acontecer com o B ao quadrado e o C ao quadrado. Então, apenas reescrevemos eles. O AB vai ser igual a BA. Então, os dois têm o mesmo sinal, a gente pode somar eles. Então, a gente terá duas vezes o AB. E a mesma coisa acontecerá com o AC, que temos aqui o CA, e depois o BC com o CB. Logo, teremos o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais duas vezes o A pelo B, mais duas vezes o A pelo C e mais duas vezes o B pelo C. Perceba que aqui a gente não pode juntar mais nenhum termo, pois nenhum deles é semelhante, certo? Para o próximo caso, então, agora o cubo da soma de dois termos.
Então, a gente tem uma soma e essa soma está sendo elevada ao cubo. Então, para a gente resolver esse caso, a gente vai abrir essa potência. Mas aqui a gente vai abrir apenas uma vez essa potência e deixar uma delas ao quadrado. Por quê? Porque o ao quadrado a gente já viu qual vai ser a resposta geral dele. Ou seja, a gente já viu que a resposta final, quando a gente abre esse ao quadrado, vai ser a ao quadrado mais 2 vezes a pelo b mais b ao quadrado. Certo? Então, agora a gente vai fazer do mesmo modo. A gente vai pegar o primeiro elemento do primeiro parênteses e multiplicar por todos os elementos do segundo parênteses e depois pegar o segundo elemento do primeiro parênteses e também multiplicar por todos os elementos do segundo parênteses. Ou seja, a gente vai ter o a, que vai multiplicar a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. E depois o mais b, que vai multiplicar a ao quadrado mais 2 vezes a mais b ao quadrado. Certo? Agora, então, o que vai acontecer? A gente vai multiplicar termo a termo. Então, a gente vai multiplicar o a pelo a ao quadrado, resultando em a ao cubo, pois a gente vai apenas somar os expoentes. Depois, a vezes 2ab, então vai ficar 2 vezes a ao quadrado vezes b. Perceba que apenas o a fica ao quadrado, pois eles são os únicos termos iguais, ok? E depois o a vezes b ao quadrado. A mesma coisa no segundo termo, então, b vezes a ao quadrado vezes b. Depois, b vezes 2 vezes a vezes b, logo, 2 vezes a, b ao quadrado, ok? Pela mesma razão, aqui apenas o b ficou ao quadrado. Depois, o b que multiplica b ao quadrado, resultando também em b ao cubo, ok? Agora, vamos tentar juntar os termos semelhantes. O a ao cubo não poderá ser juntado com nenhum outro termo, bem como o b ao cubo. Então, esses termos a gente apenas reescreve. Agora, temos dois termos onde temos a ao quadrado que multiplica b, que é este termo aqui. Esse termo aqui está apenas com uma unidade. Somando, então, esses dois termos, vamos ter 3a ao quadrado que multiplica b. A mesma coisa vai acontecer para ab ao quadrado. Temos aqui uma unidade e aqui temos duas unidades do ab ao quadrado. Então, somando esses dois termos, vamos ter 3ab ao quadrado. Certo? Agora, então, não temos mais nenhum termo semelhante para somar. Então, a resposta geral ficará desta forma aqui. O próximo caso, então, cubo da diferença de dois termos. A resolução desse será análogo a outro, ok? A gente abre a potência de modo a deixar um caso ao quadrado. Então, a gente abre esse quadrado aqui, pois a gente já viu qual é a resposta geral dele. É um a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado, ok? Agora, então, a gente vai multiplicar o a por toda essa expressão e depois o menos b por toda essa expressão também. Agora, multiplicando termo a termo, a gente vai ficar com a vezes a ao quadrado, que dá a ao cubo, depois o a vezes menos 2 vezes ab, menos 2 vezes a ao quadrado vezes b. Lembrando que a gente só pode juntar o a com o a na multiplicação para elevar ao quadrado. Então, o b permanece na potência 1. Depois, o a vezes b ao quadrado fica ab ao quadrado. Ok? A mesma coisa para o próximo termo. Então, menos b vezes a ao quadrado menos a ao quadrado vezes b. E depois, menos b vezes menos 2 vezes a vezes b resulta em mais 2 vezes a vezes b ao quadrado. E por último, menos b vezes mais b ao quadrado, temos menos b ao cubo. Juntando os termos semelhantes, a gente vai resultar em que a ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado vezes b, mais 3a vezes b ao quadrado menos b ao cubo.
Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo e também ativar o sininho para ficar por dentro das novidades, certo? Muito obrigado.